pessoal, eu sou o professor Bonassoli e vamos para a nossa aula número 2, onde eu tento responder a pergunta: minha empresa está falindo, e agora? O que fazer? Na aula anterior, nós conversamos e eu falei sobre as evidências que podem mostrar que a sua empresa está indo à falência ou está se encaminhando. Agora nós vamos falar sobre os fatores. Qual que é a diferença entre fatores e evidências? A evidência são sinais. Então, sinais de que a empresa poderá entrar numa crise financeira. Já fatores são coisas que estão acontecendo na empresa. Então, são fatores, ou seja, já estão acontecendo. Não são apenas sinais, não são apenas evidências, mas a coisa já está se encaminhando para uma situação complicada. Então, assim como eu fiz na aula anterior, na aula número 1, então quem não viu a aula número 1, por favor, assista antes dessa aula, que é a número 2. Na aula número 1, eu falei em ordem alfabética, né, as evidências. Eu vou falar também em ordem alfabética, eu organizei uma lista, né, dos fatores. Então, seguindo a ordem, ausência de planejamento estratégico. Gente, o que é um planejamento estratégico? A tua empresa tem um planejamento estratégico? Você fez um plano para saber até onde que você quer chegar? Quanto que você vai investir? Quanto que vai ser o teu retorno? Qual o mercado que você vai querer atingir? Quais são as ameaças? Quais são as oportunidades? Você chegou a fazer isso? Então você chegou a fazer um plano de ação? Então a maioria das empresas elas quebram exatamente por causa disso. Elas vão à falência porque você não tem um objetivo. Imagine você entrar num barco sem ter feito um plano de navegação ou num avião sem fazer um plano de voo. Para onde é que você vai? Então, gente, uma empresa não é brincadeira. Tem que ter o planejamento. Entenderam? Então anotem aí, a ausência de planejamento estratégico. Por que estratégico? Estratégico é como você vai atingir os teus objetivos. Então, qual a estratégia que você vai usar? Então, seguindo em ordem alfabética, ausência de planejamento, e por coincidência é um dos mais importantes. Um outro fator que pode levar uma empresa à falência. Veja, se na tua empresa está acontecendo brigas familiares. Uma empresa muitas vezes vai bem quando, por exemplo, é um sócio, só um dono, um fundador. Quando de repente esse fundador abriu com o irmão dele, né? Então tá lá, o irmão trabalhando junto, os dois irmãos se acertam, né? Um completa o outro, não é mesmo? Então nesse caso a empresa está funcionando, mas ocorre que muitas vezes o que acontece? Um dos sócios vai à falência, vai ao falecimento, desculpe. Faleceu um dos sócios, um dos irmãos, por exemplo. Estou dando um exemplo. Aí entra os herdeiros. Aí entra sobrinho, sobrinha, a cunhada, né? Se for casado, entram os herdeiros. Aí pode começar a ter um desentendimento, porque muitas vezes os herdeiros não estavam preparados para assumir um compromisso, assumir uma empresa. Não entendem do negócio, não é a praia deles, só querem o dinheiro, acham que a empresa vale muito mais do que está aparentando, acha que o tio, por exemplo, se for o caso de dois irmãos,
está passando para trás. Então, são tipo de coisas que acontecem numa empresa, né? Geralmente uma empresa familiar. Brigas familiares. Também pode estar ocorrendo brigas entre o casal. De repente, o fundador é casado, a esposa está se intrometendo nos negócios, achando que poderia dar muito mais dinheiro do que aparentemente está dando. Ou, pode ser o contrário também, né? A esposa é a empresária e o marido, né, muitas vezes não acompanha ou quer acompanhar quando o negócio começa a dar certo e começa o desentendimento entre o casal. Então, brigas familiares. Qualquer tipo de briga dentro da empresa é problema. E é fator que, se não for corrigido, se não tomar uma atitude, vai levar a empresa à falência. Eu, nos próximos vídeos, talvez vocês fiquem pensando assim, não, o professor Bonassoli ele só está falando tópicos. Não, realmente, eu vou falar todos os tópicos, todos os fatores, já falei as evidências, mas depois eu vou voltando em cada um e vou apresentando as soluções de cada caso. Como que deve agir, como que deve proceder. Em alguns casos que eu estou apontando aqui, nós temos inclusive cálculos, análises de balanço, de relatórios, para mostrar para vocês que uma empresa tem solução. Né? Só não tem solução se perdeu o mercado, perdeu os funcionários, né? Perdeu o crédito, daí já está com pedido de falência, já decretaram falência, daí fica complicado. Um outro fator que pode levar, entende, uma empresa à falência. O cancelamento de um grande pedido. De repente você tem um grande pedido, você já providenciou compras, já está com o pedido, né, só aguardando para começar a produzir, ou às vezes já começou a produzir, e o cliente por algum motivo vem e cancela. Qualquer problema, ele cancela. Não, eu não quero mais, cancelou o grande pedido. É um fator que pode levar realmente à dificuldade financeira. Um outro fator que pode levar a sua empresa à falência é a alta concentração de compras em um único fornecedor. Aí você pode estar falando, professor, mas veja bem, eu tenho bons descontos, né? Eu compro sempre uma quantidade razoável, ele me entrega direitinho. Gente, até o momento que deixar de entregar direitinho e até o momento que você ficar exclusivamente nas mãos desse fornecedor. Então, nunca se deve concentrar em um único fornecedor. Você deve desenvolver outros fornecedores. Ah, mas o outro preço não é tão bom. Gente, faça um preço médio, faça um custo médio. Qual que é o melhor preço que você consegue, né, comprar de cada um? Aumente a quantidade, distribua, né? Mas não faça isso de ter poucos fornecedores. Inclusive indústrias que só tem um fornecedor, de repente um material específico, só produz para ela, deve procurar desenvolver um outro fornecedor em paralelo, mais de um, para não ter problemas no futuro. Ok? Custos, um outro fator, custos altos e má gestão de custos e preços. Gente, o que eu tenho encontrado em empresa aí, que o empresário não sabe calcular custo. Simples assim, não sabe calcular custo e não sabe calcular o preço de venda. Várias vezes já perguntei, escuta, mas qual que é o teu markup de preço que você usa? Não sabe o que é isso.
Mas quanto tempo demora para fabricar essa peça? Ah, depende. Não tem controle de custos. Não estou falando controle de despesa. Eu estou falando de controle de custo. Custo de produção ou custo de aquisição da mercadoria para revender. Então, não coloca, por exemplo, frete de compra, quando a mercadoria é para revenda. Né? No caso da indústria, não sabe como que faz para apropriar o custo, as sobras, os retalhos, o retrabalho. Então, não tem uma gestão adequada nos seus custos e nos preços. Então, eu já cansei de perguntar assim para o empresário, escuta, como é que você faz o cálculo do preço? Eu disse, não, eles dizem bem assim, né, eu ganho 100%. Como assim você ganha 100%? Ninguém ganha 100% em cima de um produto. Gente, matematicamente, isso não existe. Tá? De ganhar 100%. Não existe. Porque você calcula tudo em cima do preço de venda. Então não tem como calcular 100%. Né? Então, se você quer dobrar o preço, você tem que multiplicar por 2. Então, o que eles eu multiplico por 2, por 2,5, por 3. Gente, aí ele não sabe se está ganhando dinheiro ou está perdendo dinheiro. Entendeu? Não dá certo. Você tem que saber quanto você está pagando de imposto. Ah, eu pago, sei lá, eu pago 18% de ICMS quando vendo dentro do estado, pago PIS, COFINS, 3 e pouco, mais isso, mais aquilo. É isso que você tem que saber, cara. Se você não souber fazer a continha para embutir dentro do preço, aí você faz um markup de preço. Aí embute tua margem de contribuição, que não é lucro. Tá? Nós vamos explicar depois aí. Se vocês olharem os vídeos de custos que eu tenho publicado aí, ele explica certinho. Lá eu explico como que monta markup de preço, como que calcula custo de um produto. Deem uma olhadinha lá. Mas aqui, ó, custo alto. Às vezes o teu custo está alto, você não tem controle. Não é nem por não saber o que está custando. Mas o teu custo está alto. De repente você tem equipamento obsoleto. Você faz muita coisa com a mão de obra ainda, não é automatizado. O teu serviço não, o teu produto não está automatizado dentro da indústria. Então tudo isso faz com que o custo suba e às vezes você não sabe que está tão alto assim. E continua achando que está vendendo. Ah, mas o concorrente vende pelo preço tal, eu vendo pelo mesmo preço. Nós estamos ganhando dinheiro. Está ganhando? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser até que esteja ganhando mais que o concorrente. Mas é raro isso. Geralmente está perdendo dinheiro mais que o concorrente está perdendo. Tá? Principalmente se o concorrente for igual a você e não tem controle do custo. Uma outra coisa que é seríssimo e é um fator que quebra muito as empresas. Prestem atenção. Desvio de dinheiro da empresa para negócios particulares. O empresário acha que a empresa tem que pagar todas as suas contas porque ele é o dono da empresa. E não é assim que funciona. Quando eu chego numa empresa para fazer uma consultoria e a primeira coisa que eu pergunto, escuta, vamos ver aqui os seus balanços, seus relatórios, né, para eu poder fazer um diagnóstico. E qual que é o prolabore dos sócios, dos diretores? Prolabore é a retirada fixa mensal. Então eles não têm. É aquele que mais pode mandar, quando tem vários sócios, né? Já vi empresas assim, aquele que mais pode mandar a conta para o outro pagar, para o tesoureiro. O tesoureiro, né, o financeiro dessa empresa, muitas vezes é um empregado, né, um coitado, né, um escravo. Eu chamo de escravo. Porque se ele não obedecer ao patrão, ele está na rua, ele não sabe de onde buscar dinheiro e ainda tem as desconfianças, né? Aí o patrão fica achando que ele está escondendo dinheiro, ou que ele está fazendo algum rolo, que está tirando dinheiro da empresa, né?
Ele esquece que o maior dinheiro da empresa está nos estoques, né? Não está no caixa, nem no banco. E que o dinheiro da empresa é para pagar as contas da empresa. Gente, inclusive a Receita Federal tem atuado firme em cima dessas coisas. Tá? Se você é do tipo que tudo que é conta da empresa, tudo que é conta particular paga com dinheiro da empresa, cuidado. Trate de acertar isso já. Faça um prolabore, eu preciso de tanto para viver. Quanto que pagaria a minha função? Sei lá, 2 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil por mês? Não sei, mas faça. Faça uma retirada fixa, faça o registro contábil, faça um prolabore, contribua para o INSS, tem imposto de renda na fonte, lógico, e conta o tempo para a tua aposentadoria. Geralmente eu aconselho fazer no teto máximo do INSS. Hoje está em torno de uns 7 mil e alguma coisa, não lembro agora, teria que pesquisar. Mas o teto do INSS é em torno de 7 mil, faça uma retirada de 7 mil, se a tua empresa comportar, né? Paga o INSS devido, tudo. Ah, mas e o resto do dinheiro da empresa? Bom, o resto do dinheiro da empresa você paga as contas da empresa. Se tiver lucro, se der lucro, você faz uma distribuição de lucros. Essa distribuição de lucro é isenta do imposto de renda, por enquanto ainda é, né? Muito embora o governo tá doido aí para querer tributar os dividendos e lucros, né? Mas você já paga um caminhão de imposto da empresa, então lógico, você já pagou sobre o lucro, você já pagou imposto de renda, contribuição social, já pagou o PIS, COFINS, pagou um monte de imposto. E o governo quer mais. Então, além de ele ser um sócio, levar aí 40%, até mais de imposto de dinheiro da tua empresa, ele quer tributar o lucro. Infelizmente, nós vivemos um governo, né, faz muito tempo, socialista. O que é um governo socialista? Ele pega o teu dinheiro para beneficiar os outros para ganhar as eleições. É isso que ele faz. Desculpe se alguém quiser me processar, que processe. Mas prove então que não é isso. Tá? Então, cuidado com isso aí. A Receita Federal está de olho. E a primeira coisa que eu peço nas empresas que eu vou fazer uma consultoria é acerta primeiro o teu prolabore, quanto que você... Né? E muitas vezes acerta o prolabore e depois descobre que ele não consegue pagar aquilo todo mês. Que daí quando ele vai fazer a folha de pagamento dos funcionários, teria que fazer a folha de pagamento dele também. É isso que tem que acertar. E aí não consegue fazer. Uma outra coisa que também é terrível nas empresas são os dirigentes autocratas. O que é dirigente autocrata? É aquele camarada que é só ele que sabe. É só ele que manda, não confia em ninguém, não delega nada para ninguém. Ele é um autocrata. Ele acha que sabe tudo, ele não precisa das pessoas. As pessoas têm sentimentos. As pessoas não são máquinas. E elas estão aí para ajudar. Você contrata um funcionário para te ajudar. Você contrata um gerente para ajudar a gerenciar, a cuidar da tua empresa. Agora, se você é um autocrata, um ditador, aí não tem como. Tua empresa está se encaminhando para a falência. É um fator terrível esse. Outra coisa que quebra muitas empresas, diversificações mal conduzidas. De repente você é do ramo... Você produz alimentos, sei lá. Você é um produtor de macarrão, massa. Né? Produz macarrão, massa para lasanha, espaguete, aquela coisa toda. Aí você vê que o teu vizinho ali do lado,
Ele tem uma transportadora e não para de crescer a quantidade de caminhão. Aí você vai lá e resolve montar uma transportadora. Primeiro porque você acha que para distribuir teu macarrão você precisaria ter uma frota. Aí, se for mal conduzida, está fora do teu ramo, você não tem a expertise para fazer isso, você está enroscado com o negócio mal feito. Ou então você, tudo bem, é do ramo do alimento, mas daí, já que eu fabrico alimento, que eu faço macarrão, então vamos começar a fabricar molho. Vou fazer molho de tomate. Toma cuidado. Tá? Muitas vezes acontece, você acaba entrando num ramo desse porque apareceu uma oportunidade, você entra de sócio, faz um acordo, né? Mas tem que tomar muito cuidado com a diversificação. Quando a diversificação está atrelada a teu ramo de negócio, ainda vale a pena, desde que bem conduzido e bem planejado. Mais um fator que quebra muita empresa e que assusta hoje, o mercado hoje não está fácil. Entrada de concorrentes poderosos. Ah, meu Deus do céu. O mundo está cada vez mais globalizado, as empresas estão cada vez mais fortes e entram para concorrer mesmo. E entram concorrendo, deixam as empresas menores em dificuldade financeira e muitas vezes são estratégias para comprar a tua empresa. Se for isso, tudo bem. Agora, se chegar ao ponto de quebrar, quando entrar um concorrente poderoso, eu aconselho sempre, vai lá conversar com o concorrente. E explique, eu tenho mercado, tal, o que nós podemos fazer para ganhar dinheiro junto? Assim, eu não quero entrar na concorrência de preço. Muitas vezes você acaba virando sócio, entrega uma parte da empresa ou arruma um contrato bom, vai ser o representante daquela marca, vai entrar junto com a tua, você distribui, entendeu? Então sempre é um bom negócio conversar com a concorrência. Nem sempre a concorrência é tua inimiga. Lógico que no Brasil tem um problema do cartel, né? Você não pode montar cartel. Mas vale a pena. Vale a pena sempre. Quando tem concorrente, quando tem perigo, é melhor você ser amigo do que inimigo, tá? Uma outra coisa que aí leva um dinheirão das empresas, estoque alto. Você tem que ter um controle rigoroso dos teus estoques. Você tem que ter o controle da rotatividade do teu estoque. Você tem que ter sempre o estoque por um determinado período, nunca mais que isso. Ah, professor, mas na minha empresa, já escutei muito isso. Eu vou lá e compro um monte de estoque, consigo com um preço bom e guardo o estoque, porque depois vem os aumentos de preço, tem inflação, daí eu estou vendendo. Gente, aí que está o grande problema. Se você compra e está vendendo mais barato porque você tinha um estoque antigo, que você comprou mais barato, pense o seguinte, a hora que você for repor esse estoque vai estar com outro preço. Então o que você está fazendo não adiantou de nada. Outra coisa, você vai precisar mais dinheiro para comprar os estoques, para repor o estoque que você tinha. Mas o ponto-chave não é isso. O ponto-chave é que o estoque leva até o capital de giro. Você só vai ter esse dinheiro de volta a hora que produzir e vender. Se for revenda, a hora que você revender. E se esse produto que você comprou para revender fica obsoleto? Hoje em dia, olha, basta você falar assim em termos de celular e componentes para a computação. Até a indústria farmacêutica tem problema se mantiver um estoque muito alto de certos remédios,
porque de repente entra um concorrente com um remédio melhor, ele vai ter que mudar a fórmula dele, já era. Muitas vezes aquela fórmula que ele estava usando descobriu que fazia algum mal, né? Depois de certo tempo, e ele perde todo aquele estoque, entendeu? Então estoque alto não é negócio. Negócio é você ter sempre ajustado, ter o controle. Gente, dá para fazer o cálculo. Quantos dias de estoque eu tenho? Qual que é a rotatividade? Meu estoque gira, o giro do meu estoque. Ele gira quantas vezes dentro do mês? Qual que é o meu ponto de reposição? Qual que é o meu estoque mínimo? Gente, isso é básico. Uma pessoa que monta uma empresa e não tem essa noção, é a mesma coisa que você ficar brincando de roleta russa com um revólver apontado aqui na cabeça. Hoje em dia, como diz o ditado aí, no mar não está para peixe, né? Então, cuidado. Você tem que saber o que está fazendo. Hoje em dia, para ser empresário, você não é mais como antigamente, que você tinha uma boa ideia, ia lá e fazia, e acontecia, e ficava rico. Né? Você cobrava o que bem entendia. Hoje em dia, tudo que você vai inventar já tem alguma coisa parecida. Por mais inovador que seja o teu produto, quando você tem ideia, está colocando no mercado, alguém já está fazendo também. Entenderam? Estrutura de capital inadequada. O que é uma estrutura de capital? Estrutura de capital é o seguinte: você no teu balanço, você tem ativo e passivo. Do lado ativo você tem todas as aplicações e recursos, aonde que você colocou teu dinheiro. No ativo. No passivo você tem as origens. Então você tem que adequar de forma que você não fique sem capital de giro. Ou seja, os teus ativos têm que ter o financiamento adequado do lado do passivo. Então, os percentuais que representam isso aí. Você quer ver uma coisa que acaba com a estrutura de capitais de uma empresa? É você imobilizar demais. Por quê? Dinheiro não imobilizar, mas eu comprei uma sede própria, agora eu tenho sede própria. Não pago mais aluguel. Gente, que se dane o aluguel, o imóvel próprio. Você tirou um dinheirão da tua empresa, o teu capital de dinheiro, do que adianta ter uma sede própria se não tem dinheiro? Qual que é o financeiro que liga para o imobiliário às 9 horas da manhã, 10 horas, e diz assim: ô imobiliária, vende o imóvel hoje que eu preciso de dinheiro para pagar as contas do dia. Não tem liquidez. Não tem como fazer isso. Agora, se você paga o aluguel, você consegue cobrir esse aluguel com as tuas vendas, o teu imóvel é um imóvel alugado, mas é um imóvel bom, dá certo para você. Gente, para que você vai se meter em comprar um imóvel próprio para uma empresa? Uns anos atrás aí, veio para o Brasil o pessoal de supermercado e veio comprando supermercado. Vocês sabiam que eles compravam as marcas, as redes de supermercado, né? E não compravam os imóveis, eles locavam, claro. E o que aconteceu com essas empresas? Eles acabaram, muitos foram embora, outros venderam, outros fundiram, mas não ficaram com os imóveis. Os proprietários dos imóveis, os supermercados que tinham imóvel próprio, muitas vezes estão lá com o elefante branco, tentando arrumar alguém para alugar. Venderam, né? Também. Gente, empresa tem que tomar cuidado, não imobilizar dinheiro demais. Uma outra coisa que o pessoal faz muito e acaba com a estrutura de capitais, compra, eu vou comprar um carro para mim, ou para minha mulher, para o meu filho, para minha filha, para o meu irmão, para minha irmã, para minha amante, ou para o meu amante, entendeu? O que acontece? Está tirando dinheiro da empresa, ser imobilizado. Gente, para que comprar carro novo? Para que tirar dinheiro da empresa? A empresa pode fazer isso? O veículo é para uso da empresa? Não é. O pior é que a maior parte das vezes não é. Hoje em dia você quase não usa mais veículo nas empresas.
Você resolve tudo pela internet. Quando você precisa alguma coisa, às vezes algo que você tem que mandar físico, você manda um motoboy. Eu, quando comecei a trabalhar, eu era motoboy, era office boy, né? Era o garoto do escritório, era o contínuo. Batia a perna. Né? Na minha cidade, em Curitiba, tinha poucos telefones também, na época. Então você resolvia, tinha pouca comunicação, você resolvia tudo na base de, ó, vai a tal lugar lá, leva essa ordem de compra. E lá ia. O professor Bonassoli, que na época não era professor, né? Era só o Zezinho do escritório, ia lá correndo levar uma ordem de compra em certo lugar. Ah, precisa fazer um desconto no banco, e lá eu ia com aquele maço de duplicata, né? Embaixo do braço, levar os borderô no banco. Hoje em dia não precisa mais. Então por isso que veículo é só capricho do dono, para ele mostrar para todo mundo que ele tem lá uma Mercedes, comprou uma BMW. Eu comprei aquela SUV elétrica, a última que saiu aí. Pô, você precisa ver. Que carrão. Gente, desnecessário. Se você quer ganhar dinheiro, invista no teu negócio, não imobilize. Então a estrutura de capitais é como você distribui o dinheiro. Quantos por cento de dinheiro você tem no teu disponível? Do total do teu ativo, quanto você tem disponível? Quanto para esse tua disponibilidade dá para pagar as contas de quantos dias? Esse dinheiro está aplicado aí no curto prazo para você solver as contas e você consegue repor ele para manter sempre o nível. Então você tem lá X%, sei lá, com 10% do total do meu ativo eu pago todas as contas do mês, estou girando. Está entrando mais dinheiro, está girando. A diferença, o que você faz? Aí eu compro, está distribuído no estoque. Tem um percentual que está no estoque. Eu tenho um percentual que eu dou crédito para os meus clientes, então eu tenho contas a receber. E tenho um percentual que está nas minhas instalações, nas minhas máquinas, né? Que é o meu imobilizado. Esse aí não tem como você tentar liquidar, porque não tem liquidez. É por isso que tem que tomar cuidado com o que não tem liquidez. Então, a tua estrutura de capital, teu ativo, tem que estar bem delineado. Meu passivo. Ah, mas eu não vou fazer dívida. Às vezes tem dívidas que são benéficas. Você pode ter dívida? Claro que pode. Desde que você consiga pagar, esteja dentro do teu fluxo de caixa, esteja contente o investimento que você fez para usar esse dinheiro, tenha sido um investimento que fez você ganhar mais dinheiro. Ou você já fez um investimento para jogar dinheiro no imobilizado que vai ficar parado e está com empréstimo para pagar, aí é complicado. A não ser que você está comprando uma máquina, não, daí é diferente. Você está comprando uma máquina, aí você está pegando uma parte em capital de giro, você está pegando o financiamento do BNDES, um Finame, ou qualquer outro aí, um POC, né, Programa de Operação Conjunta do BNDES. Daí você tem lá, se financiar uma parte com Finame, uma parte vai para capital de giro, outra parte vai para imobilizados, tem um projeto bom. Você está ampliando uma fábrica, por exemplo, que vai produzir muito mais. Você ganhou um contrato grande. Daí tudo é válido. Nesse caso, sim. Mas tem que pegar um especialista, gente, alguém que entenda do assunto. Não vai fazer besteira. A empresa, quanto mais ela cresce, mais ela precisa de terceiros para ajudar. Ela não pode simplesmente estar na cabeça do dono. Eu vou fazer porque o meu vizinho lá fez, deu certo. Não vá nessa. Tá? Então, estrutura de capital inadequada é um problema sério. É a primeira coisa que a gente olha no balanço. Eu olho quando eu vou visitar uma empresa para fazer um diagnóstico, eu peço o balanço. Eu vou verificar a estrutura de capitais. Porque às vezes a empresa está com capital de giro positivo, mas porque tem empréstimos. Mas se você tira os empréstimos, o capital de giro dela é negativo. Ou seja, capital de giro negativo não existe. Entendeu? Isso é uma coisa que eu vou explicar para frente, mas se vocês quiserem adiantar, eu tenho aulas aí de administração financeira, matemática financeira, vocês podem estar consultando lá.
Mas nós vamos ver ainda aqui, que daí eu vou fazer os modelinhos na prática, né, para a gente ver como é que faz isso aí. Excesso de endividamento. Gente, excesso de endividamento é uma coisa séria. Se você está endividado porque gastou dinheiro em outras coisas, tá? Então, excesso de endividamento é um problema sério dentro dos fatores. Eu vou encerrar essa aula por aqui, porque nós já estamos com mais de meia hora e eu vejo que uma aula com mais de meia hora pode ficar muito cansativa. Então, se você não viu a primeira aula, essa é a aula número 2, né? Que estou tentando responder para vocês, né? Aquela pergunta: minha empresa está falindo, e agora? O que eu faço? Bom, então estamos encerrando aqui. Só eu peço para vocês aí deixarem o like, fazer a sua inscrição, por favor, inscreva, que eu preciso que esse canal aí dê uma deslanchada para continuar fazendo essas aulas para vocês. Isso aí tem um custo para fazer. Inclusive eu estou me batendo aí com equipamentos. Vocês notem que meus vídeos, até que a qualidade deles não são um pouco sofríveis até, né? Porque meus equipamentos são ruins. Eu uso computador normal, a câmera do computador, daí tem um outro programa aqui que não funcionou, né? Tentei fazer com celular também, celular não tem memória suficiente. Então, coloque aí, faça sua inscrição, não deixe de fazer sua inscrição. Isso aí vai me ajudar muito, inclusive, a melhorar os equipamentos aqui para poder estar gravando as aulas. Eu gravo sempre do meu escritório, né, aqui é minha sala. Eu não tenho um estúdio, então vocês podem ver que no fundo aí da gravação, me desculpe, mas tem latido de cachorro, tem batido de porta, né, às vezes tem campainha que toca, telefone que tocou, entende? E muitas vezes eu não consigo tirar isso do vídeo, acaba passando, né? Mas o importante aí é o conteúdo, e eu estou fazendo umas aulas aí para ver se ajudo você aí a resolver teus problemas. Então nós vamos continuar na aula 3 com os fatores, ok? Até mais e muito obrigado.